Olá, eu sou a professora Aline de Língua Portuguesa. Seja bem-vindo ao Estação Educação. Você sabe o que são modos verbais? Os modos verbais transmitem diferentes ações e podem ser utilizados de diversas formas dependendo do que se quer transmitir. Na aula de hoje, nós iremos aprender o que são modos verbais, seus efeitos de sentido e ainda iremos aprender a reconhecer os modos verbais nos gêneros textuais, reportagem, propaganda e poema. Vamos lá? Efeitos de sentido dos modos verbais. O que é o modo verbal? Modo verbal é uma flexão que expressa no verbo a intenção comunicativa do falante e dessa forma pode construir diferentes significados no enunciado. Os modos verbais, nós temos três, modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicam as maneiras como os verbos se expressam. O indicativo exprime fatos, certezas. Olha o exemplo, gente. Discursa muito bem, Ele discursa muito bem. Subjuntivo exprime desejos, possibilidades, dúvidas. Exemplo: talvez discurse bem essa noite, Nesse caso, uma dúvida. Imperativo exprime ordens, pedidos. Exemplo: discurse com ele. Os modos verbais estão intimamente ligados aos tempos presente, passado, futuro. Aqui estão os modos verbais no indicativo e os tempos que a gente já viu na aula passada: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Do subjuntivo nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, do subjuntivo. No imperativo nós temos somente o afirmativo e o negativo, Vamos ver alguns trechos de uma notícia. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, divulgou nova regra para o transporte de animais silvestres entre estados no Brasil. A coordenadora do monitoramento do uso da fauna e recursos pesqueiros, Maria Isabel Soares, destaca que o IBAMA considera animais silvestres de estimação aqueles comprados de criadores legalizados ou cedidos com autorização do IBAMA. A punição será prisão de 6 meses a 1 ano e multa de R$500 a R$5.000. Agora é sua vez. Os verbos destacados nos trechos da notícia estão em que modo verbal? Vamos reparar os verbos: divulgou, destaca, considera, será. Os verbos divulgou, destaca, considera e será estão no modo indicativo. Apesar, da gente ter essa variação aí do pretérito também, e do presente, que se refere ao tempo. Vamos ver outro texto agora? Previna-se. Conheça algumas atitudes para prevenir o coronavírus. O que fazer? Limpe as mãos e os objetos mais manuseados com álcool em gel 70%. Saiba mais, baixe o app, coronavírus, SUS. Esse texto é uma propaganda. Os verbos encontrados nele estão em que modo verbal? E aí, pessoal? Limpe, previna-se. Resposta: previna-se, conheça, limpe, saiba, baixe. Estão no modo imperativo, Eles indicam o que? Ordem, pedido. E vamos para o último texto, gênero textual, que é o poema, tá? Da gente perceber também algum modo verbal aí, Leia esse poema. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se esse mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. José Paulo Paes.
Agora, responda se há algum verbo no subjuntivo. Lembra do subjuntivo que indica dúvida? O verbo fosse, né? Se essa rua fosse minha, né? O verbo fosse. É isso aí, pessoal, né? A gente já viu na outra aula os tempos verbais, nessa os modos. E na próxima aula a gente vai ver as vozes verbais. Alguma dúvida sobre a aula de hoje, PJ? Não, professora. Eu descobri hoje que a minha mãe adora usar os verbos no modo imperativo. Ela só vive dando ordem. Ah, é verdade, PJ. As mães costumam mesmo utilizar os verbos no imperativo. Que bom que você aprendeu direitinho. Até a próxima aula. Até, professora. Na aula de hoje, aprendemos sobre os efeitos de sentido dos modos verbais nos gêneros reportagem, propaganda e poema. Um beijo grande e até a próxima aula.